Bom, então vamos ver conceitos básicos sobre PA. PA, progressão aritmética, é uma sequência numérica que cada termo, a partir do segundo, corresponde à soma do anterior com um valor constante que a gente chama de razão. Tá? Então, uma sequência, a gente vai representar o primeiro termo por A1, o segundo por A2, o terceiro por A3, e assim por diante. Certo? Numa progressão aritmética, a razão, a diferença entre eles, sempre tem que ser a mesma. Então, se eu fizer A1 somado a algum número, vai dar o A2. Eu preciso somar esse mesmo número para chegar no A3, e assim por diante. Ao contrário, A3 menos A2 vai dar a razão. A2 menos A1 vai dar a razão também. Certo? Uma PA pode ser crescente se a razão for maior que zero. Se o número que eu estou somando for maior que zero, a gente diz que a PA é crescente. Ao contrário, ela vai ser decrescente se a minha razão for menor que zero. E tem uma terceira situação que pode acontecer. Ela pode ser constante. Se a minha razão for igual a zero. Se eu somar zero, todos os termos vão ser iguais. Então ela vai ser constante. Crescente, a razão é maior que zero. Eu vou aumentar o termo seguinte. Decrescente, a razão vai ser menor que zero. Ou seja, eu vou somar um número negativo. Essa sequência vai decrescer. E constante, se eu somar zero. E aí ela vai ficar sempre com o mesmo número repetido. Uma PA vai ser finita, como o próprio nome está dizendo, se ela tiver fim. Se eu tiver um último termo. E vai ser infinita se eu não tiver um último termo, se eu continuar com a progressão indefinidamente. Tá? Então ela pode ser finita ou infinita. Agora vamos pensar um pouquinho. Se eu escrever a minha progressão A1, A2, A3, A4 e assim por diante. Vamos tentar escrever toda essa progressão em função desse primeiro termo aqui. Se eu fizer isso, o meu A2 ele vai ser o próprio A1 mais a razão. O meu A3, usando o mesmo raciocínio, ele vai ser o termo anterior mais a razão. O termo anterior é o A2. A gente acabou de ver que o A2 é A1 mais a razão. Então seria A1 mais a razão mais a razão. O A4 vai ser o A3 mais a razão. Bom, quem é o A3? É tudo isso aqui. Mais a razão. E assim por diante. Então reparem o seguinte. No segundo termo, eu vou ter uma vez aparecendo a razão. No terceiro termo, vão ser duas vezes. No quarto termo, uma, duas, três vezes a razão. A razão sempre aparece uma vez a menos do que o termo que eu estiver fazendo. Então, a gente pode escrever aqui assim, ó. AN, um termo qualquer, que eu não sei qual é a posição dele, vai ser igual a A1 mais quantas razões eu tenho até chegar nele. Ó, 2, 1, 3, 2, 4, 3. É sempre um a menos. Menos do que o N, eu não sei quem é o N, mas coloca ele ali. N menos 1 vezes essa razão. Esse aqui é o meu termo geral da PA. Um termo de uma posição qualquer que eu queira, vai ser o primeiro termo, mais N menos 1 vezes essa razão. Meio chatinho de enxergar assim? Vamos fazer com um exemplo numérico. Olha só.
eu tenho uma PA que seja 3, 6, 9 e assim por diante. E eu quero saber quem é o meu quinto termo dessa PA. Ah, mas o quinto termo é só continuar que é fácil. É, mas vamos pegar a ideia, que depois quando eu quiser fazer o 59º, eu não precisar escrever toda ela. O que a gente acabou de descobrir? Que o meu quinto termo é o primeiro termo mais n menos 1, o n aqui no caso é 5. Então, 5 menos 1 vezes a minha razão. Vamos determinar. Quem é o A1? A1 é o primeiro termo. Nessa PA que a gente escreveu, o A1 é 3. Quem é a minha razão? É a diferença entre os termos. Vamos diminuir. Ó, 6 menos 3, 3. A minha razão é 3. Ó, 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9, assim por diante. Então agora eu só preciso fazer essa substituição aqui. Ó. A5 vai ser A1, 3, mais 5 menos 1, 4. 4 vezes o 3. 3. Então, o meu A5 vai ser 3 mais 12, 15. Quinto termo dessa PA vai ser 15. Será que está certo? Vamos continuar. 3, 6, 9. De 3 em 3. 9 mais 3, 12. 12 mais 3, 15. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 termos. O quinto termo é 15. Essa relação sempre vai funcionar. Eu só preciso cuidar, é esse detalhezinho aqui, ó. Sempre um a menos do que o termo que eu estiver procurando. Então, fórmula de termo geral, AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Vamos usar aquela mesma PA que eu estava fazendo antes ali, só que vamos aumentar ela um pouquinho. Essa minha PA agora vai ser 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 e 24. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 termos. Lembre-se de uma propriedade que a gente já conhece na matemática, que termos equidistantes vão ter somas iguais. 3 mais 24, 27. 6 mais 21, 27. 9 mais 18, 27. 12 mais 15, 27. Termos que estão a uma igual distância vão ter somas iguais. O primeiro com o último, o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo e assim por diante. Não importa o tamanho da PA. Sabendo isso, a gente consegue determinar a soma dos termos de uma PA. O primeiro termo, A1, mais o último termo, a gente acabou de ver, que é o AN, vezes quantas repetições eu vou ter. Olha só, essa nossa PA tinha 8 termos, então eu tenho 1, 2, 3, 4 somas. Ou seja, eu vou multiplicar pelo número de termos e dividir por 2. Tá? Por que dividir por 2? Porque eu estou sempre juntando 2 em 2. N é a quantidade de termos que eu tenho. Mas como eu juntei de 2 em 2, vai ser só a metade. Então essa é a fórmula para somar os termos de uma PA. Será que funciona? A1, 3. AN, 24. N, 8. E divide por 2. 3 mais 24, 27. Então, 27 vezes 8 dividido por 2. 27 vezes 8, 8 vezes 7, 56, vai 5.
8 vezes 2, 16, mais 5, 21. 21 dividido por 2, 108. Vamos conferir se está certo? Ó, lembre-se da PA. 3 mais 6, 9. Mais 9, 18. Mais 12, 30. Mais 15, 45. Mais 18, 63. Mais 21, 84. Mais o último termo, que é 24. 84 mais 24, 108. Como a gente já sabia que tinha que dar. Então, soma dos termos da PA, o primeiro termo, mais o último termo, vezes quantos termos são, dividido por 2. Para determinar a razão, eu só preciso pegar um termo qualquer e diminuir pelo anterior. Um termo qualquer, o anterior a ele. Por exemplo, se fosse 5, para encontrar a razão, eu tenho que diminuir o quarto termo. Certo? E se eu não souber 2 termos na sequência, tem uma manhãzinha também. Se eu souber o último e o primeiro, basta fazer a divisão dessa diferença aqui por n menos 1. Também vai me fornecer a razão. Beleza? Facinho. PA é tranquilo. Só exercitar.